você vai aprender a fazer o Yom Kippur da forma certa e na sua casa. Yom Kippur é muito mais do que um jejum. É um mergulho espiritual onde nós ficamos 25 horas de jejum absoluto. Ficar nesse jejum significa viver não na carne, mas no espírito. É como se experimentássemos uma vez ao ano viver em espírito, e isso nos deixa com um nível espiritual muito mais radiante do que nos outros dias. Então, nós subimos um nível espiritual a mais, diferente dos outros dias e diferente também dos outros jejuns, porque o Yom Kippur é o único jejum onde o próprio Deus estabelece na Bíblia. Você pode procurar em toda a sua Bíblia. Não há na Bíblia outro jejum que o Eterno estabeleça, somente o jejum de Yom Kippur. Por isso que é muito importante você saber como fazer, o que fazer, o dia certo de fazer e o dia certo de começar e o dia certo de terminar. Então, tudo isso a gente vai ensinar vocês aqui de uma forma didática, prática e de uma forma muito fácil. Eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de começarmos, já deixa o like, já compartilha com uma pessoa que você ama, porque aqui você vai aprender tudo sobre viver os tempos de Deus, as festas de Deus no contexto original e da forma certa. A Torá diz o seguinte: pois nesse dia ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados diante de Deus. Isso significa que Yom Kippur não é sobre o que nós fazemos, mas também sobre o que o próprio tempo do Criador faz por nós. O dia em si carrega uma santidade, uma espiritualidade. É como se a realidade espiritual fosse banhada em uma luz que limpa, lava e restaura. As proibições como não comer, não beber, não calçar couro, não ter relações, e a gente vai explicar tudo aqui para vocês, não são castigos, mas sim símbolos. Ao não comer, nós reconhecemos que não vivemos só de pão, mas da palavra do Eterno. Quando nós não bebemos, nós afirmamos que a verdadeira fonte que sacia é a água viva de Deus, que é a sua palavra. Quando nós não usamos couro, nós deixamos de lado aquilo que representa o materialismo para caminhar de forma humilde diante do Rei. E quando não buscamos prazeres, mostramos que nesse dia o deleite supremo é estar em unidade com o Criador. Esse é um ensaio do mundo vindouro, onde o corpo se cala para que a alma fale. Por isso, passamos horas em oração coletiva, em confissão e em clamor. O indivíduo se junta à comunidade a juntos clamarem como um só coração, um só povo, reconhecendo falhas, mas também proclamando a confiança da Hesed, da misericórdia divina. Espiritualmente, o Yom Kippur é o dia em que o céu se abre como nenhum outro. É o único dia em que o sumo sacerdote no templo entrava no Santo dos Santos, o lugar da presença imediata de Deus. Hoje, sem um templo físico, cada um de nós é chamado a fazer do seu coração o Santo dos Santos, um lugar onde só Deus habita. E o que acontece no mundo espiritual quando guardamos esse dia? Acusadores são silenciados, sentenças mais podem ser anuladas, correntes de morte e escassez são quebradas. É um dia em que o Eterno promete nos limpar os registros de todo o pecado que cometemos durante o ano, como se páginas manchadas fossem lavadas até ficarem em branco, nos dando um novo recomeço. E é o renascimento espiritual de um povo inteiro. E você deve estar se perguntando, mas e Yeshua? Aonde que Yeshua entra nisso? Calma que ao final desse vídeo você vai saber. Por isso, o mais sagrado em Yom Kippur não é apenas o jejum, mas o retorno. É voltar à essência, é você declarar que você vai entregar a sua carne por 25 horas, vai renunciar aos seus prazeres e você vai viver uma comunhão perfeita com o Eterno. Quem guarda Yom Kippur com um coração sincero, prova ainda nesta vida que terá o gosto da eternidade. Então você está experimentando um pouquinho da eternidade aqui nessa terra. E aí agora o grande dilema: o que não posso fazer em Yom Kippur? Bom, as proibições são simples, mas é necessário muita atenção. Por isso, preste atenção no que a gente vai falar aqui agora. Durante as 25 horas do jejum, lembrando, o jejum este ano vai cair no dia 1º de outubro até o dia 2 de outubro. Então, você vai agora pesquisar no Google o pôr do sol da sua cidade do dia 1º de outubro. Então, você vai pesquisar e, dependendo do horário da sua cidade, é aí que começa o seu jejum.
Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, geralmente o pôr do sol cai às 6h30 da tarde. É necessário você ter certeza, tá, pessoal? Porque o pôr do sol ele varia dia após dia, mês após mês. Então, você vai pesquisar no Google o pôr do sol da sua cidade e a partir do pôr do sol da sua cidade, você vai começar o seu jejum, tá bom? E também a partir do pôr do sol da sua cidade, você vai saber que o jejum começa no dia 1º e após vai terminar somente no dia 2, após 1 hora do pôr do sol. Então ele inicia no pôr do sol do dia 1º e termina 1 hora após o pôr do sol do dia 2. E há 5 proibições que você não deve fazer no dia de Yom Kippur. A primeira delas, comer e beber. O corpo é colocado de lado para que a alma esteja em evidência. Então, durante essas 25 horas é proibido comer ou beber. Claro que temos casos diferenciados, como por exemplo, pessoas com doenças, grávidas, pessoas que amamentam. Então, esse tipo de caso é avaliado perante o médico. Ele vai decidir a quantidade de horas que você pode fazer o jejum ou não. Mas mesmo se você não for fazer o jejum, mesmo se você não puder fazer o jejum, é muito importante você fazer as orações deste dia, pois é um dia em que decretos maus são anulados, até decretos de morte. Então, por isso que é muito importante fazer as orações certas, aproveitar esse portal, pois é o dia em que o Eterno define quem vai morrer, quem vai viver, quem vai prosperar, quem vai falir, enfim, um monte de coisas são seladas na sua vida nesse dia. E se você aproveitar ele da forma certa, decretos ruins podem ser anulados e você pode viver decretos novos na sua vida, decretos de prosperidade, decretos de felicidade e muito mais. Também não é permitido tomar banho ou banhar-se somente em casos de extrema necessidade higiênica, ou seja, quando a sujeira está muito evidente. Mas, tirando isso, não é permitido tomar banho e nem se banhar. Por exemplo, você escovar os dentes com muita água. É necessário você escovar os dentes apenas com a escova, sem fazer espuma, se você puder, tá bom? Outra coisa também, é proibido passar óleos, cremes, perfumes, maquiagens, roupas novas. É muito importante você se atentar a isso. É um dia em que nós estamos nos humilhando, nós estamos mostrando quem verdadeiramente somos, sem maquiagem, sem roupa bonita, sem acessórios. Esse é um dia onde você se humilha perante ao Criador para pedir perdão por todo o seu ano. Assim você vai estar renunciando prazeres e vaidades. Outro mandamento também que não é permitido, segundo a tradição judaica, é usar calçados de couro. O couro representa status e conforto, então renunciamos para caminhar humildemente diante de Deus. E outro fator, o quinto fator, é relações conjugais. A intimidade física dá lugar à intimidade espiritual com o Criador. Além disso, evitamos também qualquer atividade profana, como trabalho comum, negócios, distrações e conversas fúteis. O foco é 100% espiritual. E se você nesse dia vai ter que trabalhar, fique conosco ao vivo. No dia 1º estaremos ao vivo às 7 horas da noite para viver o Yom Kippur de forma plena com vocês. Então, mesmo que você tenha que trabalhar, é importante você estar conosco e fazer todas as orações para que maus decretos sejam anulados e você tenha uma nova chance, uma nova vida no ano que virá. No ano que vem, já estamos nesse ano, né? Porque a festa das trombetas marcou o início de um novo ano no calendário bíblico. E o que você deve então fazer em Yom Kippur? Aqui você aprendeu as proibições e agora você deve aprender o que você deve fazer nesse dia. Bom, primeira coisa, jejuar e orar. Dedicar-se à introspecção, ou seja, você avaliar os seus erros, você pedir perdão pelos erros que só você e o Eterno sabe, e também as tefilot, que são as orações, como o Kol Nidrei, o Vidui, que são as confissões coletivas, e as 5 orações de Yom Kippur, que é o Mariv, o Shacharit, o Musaf, o Mincha e a Neilá. E como que você vai fazer isso? Como que eu faço isso, Ruth? Eu nunca tive acesso a isso. É simples. Você só vai viver Yom Kippur de forma plena se você estiver conosco dia 1º de outubro, a partir das 7 horas da noite, ao vivo conosco. E no dia seguinte, a partir das 9 horas da manhã, estaremos com todas as orações do dia de Yom Kippur no dia 2. Então, é muito importante você estar conectado nesse canal. É muito importante você acessar todos os links que a gente manda para vocês lá no grupo de preparatório. E se você ainda não entrou no grupo, acessa aqui o primeiro comentário desse vídeo e vai estar lá o grupo preparado para você receber todos os links, todos os materiais para esse dia importante.
2. Confessar pecados, que é o vidui, feito várias vezes ao longo do dia, na forma coletiva, lembrando que a responsabilidade é comunitária e não apenas individual. Então teremos esse vidui, que são as confissões de pecados que iremos fazer de forma comunitária com vocês ao vivo, independente de onde você estiver. Outra, pedir perdão. O Yom Kippur expia somente pecados entre o homem e Deus, mas os pecados contra o próximo exigem reconciliação prévia. 4, fazer techuvá, que é o retorno, o arrependimento sincero, o abandono das falhas e a decisão de mudanças. Vá e não peques mais. Outra coisa, estudar e meditar também é muito importante. Ler trechos onde fala de perdão, expiação e misericórdia também são feitos nesse dia. E se você estiver conosco no dia 1º, às 7 horas da noite, você vai viver esse momento mágico de forma plena e você vai ter uma vida diferente de tudo que você já imaginou. Vai ser o Yom Kippur mais impactante da sua vida e eu te garanto se você estiver aqui conosco. 6º, permanecer em comunidade. Sempre que possível, estiver online conosco, porque você está em vários lugares do Brasil. Temos pessoas do Brasil e fora do Brasil conosco. Então, se você estiver conosco, você vai cumprir esse requisito de estar em comunidade. Mesmo que você não esteja presencial, você vai estar em espírito de unidade, pois o perdão coletivo é um dos pontos centrais para esse Yom Kippur. Então, prestem atenção nisso. E por último, ouvir o toque do shofar no encerramento, que vai ser na Neilá, o momento em que os decretos são selados nos céus. Então, essa última fase do Yom Kippur é tão importante quanto a primeira, pois é naquele momento, naquele último segundo, onde vamos gritar, suplicar para que o Eterno peça perdão e nos escreva no livro da vida, e que bons decretos sejam selados para nós, para uma vida boa, para um ano bom, para um ano de saúde, de prosperidade, de felicidade, enfim, muita coisa boa. O Yom Kippur é chamado de Shabbat Shabbaton, o descanso dos descansos. O que fazemos ou deixamos de fazer não é apenas ritual, mas um ato profético. O jejum eleva a alma acima da matéria. É a confissão coletiva que quebra o orgulho e traz humildade. E também a oração contínua nos aproxima do Santo dos Santos espiritual. O afastamento dos prazeres físicos cria espaço para experimentar o prazer da presença divina. Outro fator também que é de extrema importância em Yom Kippur é a oferta especial de Yom Kippur. Em Levítico 16 escreve que na Torá, que o serviço do Kohen Gadol, o sumo sacerdote no templo, era ali uma oferta de sacrifício. Ele oferecia um novilho como oferta do pecado por si e por sua casa. 2 bodes eram escolhidos por sorteio. Um para Adonai, que era sacrificado no altar, cujo sangue era levado ao Santo dos Santos, e outro para Azazel, enviado ao deserto carregando os pecados de Israel. Essa dupla oferta simbolizava 2 dimensões do perdão: uma expiação diante de Deus pelo sangue do sacrifício e uma remoção dos pecados da comunidade levados para longe. Sem essa oferta, não havia o perdão coletivo a Israel. Hoje temos Yeshua e o sangue dele já expia por nós, e a oferta ela é decisiva para a mudança de decretos. Então, com o sangue de Yeshua, mais a oferta para a mudança de decretos, pois a Tzedaká, a Tefilá e a Techuvá, elas mudam os decretos, você vai ter um combo aí que vai transformar o seu ano. E isso, muitas pessoas têm testemunhado, têm vivido isso depois que elas começaram a viver o Yom Kippur. Hoje não temos mais templo e nem sacrifícios, mas o espírito da oferta continua. A Tzedaká, que é a caridade, é vista como um substituto espiritual do sacrifício, pois pagaremos com lábios os touros. Isso está lá em Oséias 14:13. Dar uma oferta de Yom Kippur é a forma de dizer: não venham de mãos vazias diante do rei no dia do juízo. É reconhecer que a misericórdia é gratuita, mas a nossa entrega abre espaço para que a bênção e a vida sejam liberadas. Os cabalistas ensinam que quando alguém entrega uma oferta de Yom Kippur, está resgatando a si mesmo dos decretos de morte e dificuldade, transferindo esse peso para algo material, para que a alma fique livre. Em resumo, a oferta de Yom Kippur não é dinheiro ou animal, mas um ato profético de entrega. Ela sela no
mundo físico que pedimos no mundo espiritual: vida, perdão, bênção ou um novo começo. Então, se você tem dúvidas sobre ofertar monetariamente nesse dia ou não, faça isso de coração, sem pensar no dinheiro, mas pensando no que essa oferta pode transformar a sua vida. E se você quer viver o Yom Kippur da forma certa, esteja conosco no dia 1º de outubro, às 7 horas da noite, e venha viver esse chamado espiritual da forma certa. Iremos fazer tudo bonitinho para que você tenha um ano pleno, decretos maravilhosos na sua vida. Então eu aguardo vocês. O link do grupo do preparatório tá aqui abaixo e eu aguardo vocês. Shalom, shalom!